Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste segundo domingo da Páscoa, nós celebramos a festa da Misericórdia. E neste dia vamos rezar o Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho mostra os discípulos reunidos, trancados dentro de casa por medo dos judeus. Jesus se coloca ali e deseja paz, e convida e envia os discípulos para a missão, para que eles saiam do medo, para que eles saiam deste espaço de opressão e saem para anunciar o Evangelho, para anunciar a experiência que eles tiveram com Jesus. Depois de 8 dias, Jesus volta e eles continuam trancados. E Jesus novamente deseja paz e os envia. Diante desse Evangelho, irmão, quais são as prisões que te cercam, que te oprimem? Minha irmã, quais são os sentimentos que te trancam, que te impedem de viver de verdade o Evangelho? Às vezes podemos ter no coração medo de anunciarmos, medo da mensagem que trazemos não ser aceita. Podemos trazer em nosso coração a culpa que nos paralisa, a falta de perdão com o próximo e com a gente, que nos impede de anunciar, que nos impede de proclamar a vida que Deus nos deu. Portanto, irmãos,
Jesus, hoje ele entra nesse espaço do teu coração que muitas vezes se encontra trancado, que muitas vezes não quer que ninguém entre. E nesse espaço, nesse lugar que só você e Cristo conhecem, Jesus deseja paz e te convida e te envia a sair desse espaço, a perdoar, a arrancar a culpa, a se perdoar, a viver de fato com a vida que Jesus nos dá. Dessa forma, irmãos, peça hoje, nesse breve momento de oração, que Jesus arranque do teu coração todas as portas, amarras, todas as cadeias que te impedem verdadeiramente de mostrar a tua fé e de proclamar a tua experiência com Cristo. Ó Jesus, o Senhor que conhece todas as prisões da nossa vida e do nosso coração, pedimos que o Senhor entre e dentro, no mais íntimo do nosso castelo, do nosso interior, do nosso coração, que o Senhor nos dê força e mostre o caminho que cada um de nós necessita para sair. E ao sair, que nós possamos proclamar com a vida toda a sua ressurreição e toda a graça que o Senhor realiza e vai realizar em nossa vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su